Olá, alunos e alunas e quem mais estiver assistindo esta aula. Estou aqui para pagar umas dívidas porque algumas das turmas não tiveram o finalzinho do conteúdo, que é a crise do Império e a questão da imigração e da escravidão no Brasil. Embora essa questão de imigração e escravidão a gente tenha falado ao longo das aulas, de forma diluída, as leis abolicionistas, etc., mas é uma aula organizada, Então, estou pagando aqui as minhas dívidas. O PAS 2, vai ser no final de semana. Não sei quem vai assistir, mas essas aulas ficam gravadas para a eternidade, Eu espero que elas sejam úteis para vocês, até porque não é muito bom começar o terceiro ano com um buraco, no conteúdo. Isso é péssimo, aliás, porque os professores do terceiro ano têm um conteúdo muito extenso, então não tem como ficar voltando e resolvendo problemas que ficaram, pendências do segundo ano, Mas, então, esta aula que vocês terão aqui, ela vai falar da questão da escravidão e da imigração. Eu vou colocar um link para aulas que foram gravadas, para o conteúdo extra, para as aulas que estavam ligadas à complementação de horas, em que eu gravei uma série de aulas falando da questão da escravidão. Então, não vou retornar às discussões, se a escravidão era legítima ou não era legítima e por que ela deixou de ser legítima. É uma discussão que começa a ganhar corpo no século XVIII e que se consolida no século XIX. Eu vou começar exatamente do momento em que, no Brasil, nós vamos ter a Lei Feijó, as pressões para que o Brasil coloque fim ao tráfico, Então, essa é a nossa primeira aula. E vai começar imigração e escravidão. São dois temas importantes que podem ser chamados em vários concursos, A aula vai começar. O fim do tráfico negreiro era uma bandeira do Reino Unido, a partir do início do século XIX. Então, extinguir o tráfico porque a mão de obra escravizada não se repõe naturalmente. Então, sem o tráfico, a escravidão estaria condenada. Dom João VI, quando vem para o Brasil fugindo de Napoleão, se compromete em abolir o tráfico. A proibição do tráfico ela foi incluída dentro do Congresso de Viena, dos tratados do Congresso de Viena. E, efetivamente, antes da partida de Dom João de volta para Portugal, 1821, o retorno da família real portuguesa, o tráfico negreiro no Atlântico Norte será abolido. Então, abolido oficialmente por uma série de tratados, mas no Atlântico Sul ele vai continuar. Durante a Constituinte no Brasil, 1823, José Bonifácio tentou incluir a questão da extinção da escravidão, não somente do tráfico, dentro da Constituição, ainda que de forma lenta, gradual, porque ele sabia que os fazendeiros do café, que já estava começando a ser plantado, mas não somente, das áreas ainda muito importantes, da cana-de-açúcar, do algodão, do fumo, não iriam aceitar conversar sobre o fim da escravidão. Mas o fato é que Dom João foi embora, a questão da escravidão não entra na Constituição de 1824 e não havia ainda no Brasil um movimento abolicionista forte para pressionar pelo fim do tráfico e pelo fim da escravidão. Aqui a gente tem uma das gravuras mais famosas mostrando um navio negreiro, que é do Rugendas, que é um dos grandes desenhistas, ilustradores do início do século XIX, que vai estar no Brasil, vai fazer muitas gravuras relacionadas ao Brasil. O tráfico negreiro, ele contava sempre com a possibilidade de perda de parte da sua carga, porque as condições de travessia, ainda que elas tenham se tornado menos ruins no século XIX, elas eram extremamente precárias e muitas das pessoas que ali estavam acabavam morrendo pelo caminho e seus corpos eram jogados ao mar. Quando os ingleses passaram a fiscalizar, em muitos casos se tentava se livrar da carga, porque a captura de um navio negreiro representava que a tripulação e que os comandantes seriam processados por pirataria. Muito bem. Dom Pedro I, ele tem uma visão sobre a escravidão semelhante à de José Bonifácio. A escravidão seria contra os direitos naturais, a escravidão estaria em discordância com as ideias
liberais vindas do iluminismo, e Dom Pedro I é um homem cheio de contradições, autoritário, porém, né, alguém que absorve parte desse ideário liberal, e ele vai assinar com a Inglaterra, em 23 de novembro de 1826, um tratado que se comprometeria a extinguir o tráfico a partir de março de 1830. O problema é que esse tratado foi feito pelo imperador com os ingleses, sem discutir em nenhum momento com o parlamento. Então ele acabou sendo ignorado pelos traficantes de escravizados e também por autoridades que não se esforçavam nem por fiscalizar e, em alguns casos, regulamentavam, tá, essa mão de obra aqui no Brasil, que deveria ser livre. Tá? Mas depois da abdicação de Dom Pedro, veio a Lei Feijó, 7 de novembro de 1831. Ela oficialmente aboliu o tráfico negreiro no Brasil. Então, o artigo 1 da Lei Feijó, né, por causa do ministro, que era o ministro da Justiça, depois vai ser regente, dizia o seguinte: todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil vindos de fora ficam livres, excetuando-se, primeiro, os escravos matriculados no serviço das embarcações pertencentes a país onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações. E segundo, os que fugirem do seu território em embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que os reclamarem e exportados para fora do Brasil. Ou seja, se forem escravos do navio ou se forem escravizados fugidos. Os restantes deveriam ser livres e ficariam sob a tutela do Estado brasileiro, que lhes daria, né, a liberdade, ou seriam reenviados para os seus portos de origem. O que essas leis, né, de proibição do tráfico vão fazer, no primeiro momento, é aumentar a entrada de escravizados no Brasil. Então, esses gráficos, eles mostram o quanto, às vésperas da Lei Feijó, então, o segundo gráfico aqui, em 1829, houve um recorde de entrada de escravizados no Brasil. Aí depois, ao longo dos anos seguintes, né, a lei já estava em vigor. Nós vamos ter altos e baixos, né, e às vésperas da Lei Eusébio de Queiroz, de novo, uma alta. Tá? Então, se acelera a entrada de mão de obra no Brasil sempre que se discute ou se impõe o fim do tráfico. E quase 5 milhões de pessoas vieram para o Brasil como escravizadas. Tá? O tráfico, então, ele vai ser proibido 2 vezes no Brasil. A primeira vez em 1831, lei para inglês ver porque ela não vai ser cumprida ou não será cumprida o tempo inteiro, mas a pressão inglesa aumenta e nós vamos ter a chamada Bill Aberdeen, tá? Que vai ser a lei Bill feita ou proposta pelo Conde de Aberdeen. Então, pela Bill Aberdeen, que é de 1845, a Marinha Britânica ela recebe autorização de quem? Da própria Inglaterra, para presar qualquer navio trazendo pessoas escravizadas para as Américas, porque se já era proibido o tráfico no Atlântico Norte, agora vai ser proibido também no Atlântico Sul. A única nação que mantinha, né, e que dependia da escravidão na região era o Brasil. Então a lei, né, a Bill Aberdeen, ela vai alvejar principalmente os brasileiros. As autoridades brasileiras não vão se sentir felizes com isso, mas efetivamente o governo imperial, através do parlamento, vai se posicionar em relação à escravidão e, até temendo, né, a intensificação dos conflitos com a Inglaterra, vai se fazer a Lei Eusébio de Queiroz, que é a segunda proibição do tráfico. Essa lei vai pegar. Ela é de 1850. Então, os princípios, os critérios são mais ou menos os mesmos. Quem chegasse aqui ou seria reenviado para o continente africano ou ficaria sob a tutela do Estado até que pudesse, né, se inserir aqui no Brasil. Mas vejam que todo mundo que chegou entre 1831 e 1850 e foi escravizado, o foi ilegalmente, assim como seus filhos, assim como seus netos. E é por conta dessa negligência do Estado que políticas compensatórias serão feitas no século XX, como a lei de cotas. Tá?
Com a Lei Eusébio de Queiroz, o que se intensifica é o tráfico dentro do Brasil, tá? O tráfico que a gente chama de interprovincial, de regiões mais pobres para regiões mais ativas economicamente, ou seja, principalmente do Nordeste brasileiro para a zona do café. O tráfico negreiro, né, ao ser proibido, e nós vamos ter uma outra lei, né, de 1854, que é a Lei Nabuco de Araújo, que vem juntinha aí com a Lei Eusébio de Queiroz para punir as autoridades que fossem complacentes com o tráfico, ou seja, com o contrabando. A partir do momento que a gente fala, enfim, do tráfico, é necessário que nós tenhamos a questão da imigração, da reposição de mão de obra, tá? E aí o que vai ficar decidido no Brasil é que o imigrante que vem para cá é preferencialmente branco. Havia toda uma série de teorias racistas que nós conhecemos, que nós estudamos no segundo ano, e que defendiam, né, que havia raças, então que não havia só uma humanidade, mas havia raças, e raças superiores e raças inferiores. Então, se queria criar um Brasil melhor, você deveria trazer gente que pudesse colaborar positivamente, nesse caso, brancos que ajudariam a branquear a nação. E aí, essa proposta de eugenia pelo branqueamento, pelos cruzamentos desejáveis, está exposta neste quadro famosíssimo, a gente trabalhou em sala, A Redenção de Cã, né, mostrando aí a família composta por um pai branco, uma mãe já mestiça e uma criança branca, porque havia aqueles que defendiam que em 3 gerações seria possível branquear uma nação. Enfim, a primeira tentativa de trazer o imigrante para trabalhar no café, substituindo a mão de obra negra, foi proposta pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro. Daí tem uma cidade chamada Senador Vergueiro. E ela vai começar em 1847, vão ser trazidos para o interior de São Paulo, para o oeste paulista, alemães, suíços e belgas. Só que ao chegarem aqui, essas pessoas que vieram de situações complicadas na Europa, viram que a situação do Brasil era muito pior, porque eles estavam sendo tratados como escravizados. Nós vamos ter uma revolta, que é a revolta de Ibicaba, e essa revolta, que acontece em 1856, ela põe fim a essa primeira iniciativa de colonização, tá? A reação do governo prussiano, então a Prússia era o principal estado do que virá a ser a Alemanha a partir de 1871, vai proibir a imigração para o Brasil. Então, vai baixar o chamado decreto Reid, em que a vinda, né, de imigrantes alemães prussianos para o Brasil, ela é proibida. Com a unificação da Alemanha, essa proibição se estende para todo o país e só vai ser suspensa, né, só vai ser permitida a livre imigração para o Brasil em 1896. Mas já se tinha afrouxado um pouquinho, principalmente para que houvesse imigração para o sul. E este ano nós estamos comemorando os 200 anos da imigração alemã, que embora tenha um pouquinho mais de 200 anos, porque ela começou lá em 1816, o marco que é utilizado é um decreto de Dom Pedro I, de 1824, trazendo, né, abrindo os portos para a entrada do imigrante alemão. E parte dessa questão da vinda de alemães e austríacos para o Brasil, ela vai ser estimulada pela Imperatriz Leopoldina, que era austríaca e que vai apadrinhar, né, este projeto. Aqui, uma escola alemã em Estrela, Rio Grande do Sul, no ano de 1866. Os imigrantes, muitos deles, né, vão viver, principalmente no sul, em colônias, que são colônias de imigrantes, vão ter suas próprias escolas, vão falar, continuar mantendo costumes e a língua dos seus, do país de origem, tá? Uma das questões com a imigração alemã é que mais da metade dos primeiros imigrantes que vêm da região da Alemanha, eles são protestantes, eles não são católicos, tá? São luteranos. E nas regiões de origem, a igreja luterana é uma igreja de Estado. Aqui no Brasil ela não será. Mas a religião protestante, a fé luterana,
vai ser um sólido elemento, né, de manutenção dos laços e da identidade e da coesão desses imigrantes. E aí a gente tem também, sendo lembrado esse ano, os 150 anos da revolta dos Múqueres. Múquer quer dizer santarrão, quer dizer aquele sujeito que tem uma vida, né, em que abre mão dos prazeres, da bebida alcoólica, do fumo, de frequentar a escola comunitária para viver uma vida de pureza espiritual. Os Múqueres, eles são protestantes, é uma seita protestante que é criada aqui no Brasil e que vai ser liderada, né, pela jacobina Mendes Maura, e aí tem a foto da jacobina, que interpretava a Bíblia, que curava, que profetizava, e o seu marido, que é o João Jorge Maura. Esses Múquer, eles vão incomodar com o seu comportamento diferenciado a comunidade luterana local, e eles vão começar a ser denunciados à justiça. E essas denúncias, né, vão resultar na jacobina sendo levada, né, para um hospital para exames psiquiátricos, aí depois ela é solta, e, no fim das contas, esses protestantes, né, desviantes ali no Rio Grande do Sul, na região de Pelotas, de São Leopoldo, eles vão ser atacados pelo exército. Então vão se mandar uma missão do exército para desmobilizar esse grupo, né? E vai acontecer um massacre. Alguns dos oficiais que participaram da repressão aos Múquer, eles vão participar lá da Guerra de Canudos, que vocês vão estar ano que vem. No caso aqui, né, da revolta dos Múquer, é um exemplo, né, de como você tinha tensões dentro dessas comunidades imigrantes também. E sobre esse incidente foram feitos 2 filmes. Um é A Revolta dos Múquer, que é do final da década de 1970, e um outro, já do início dos anos 2000, se não me engano, chamado A Paixão de Jacobina, porque a Jacobina ela vai morrer nesse massacre que vai ser feito em 1874. Agora, a maioria dos imigrantes, né, que a gente identifica, né, como imigrante padrão vindo para o Brasil são os imigrantes italianos. Tivemos esse problema com a imigração alemã em São Paulo, mas o governo provincial de São Paulo ele vai se organizar para trazer imigrantes para o Brasil que pudessem trabalhar na lavoura de café, principalmente quando viesse a abolição, porque se sabia que ela viria. E aqui, né, nós temos um cartaz, né, falando para a província de São Paulo, no Brasil, imigrante. Então, um cartaz feito para atrair os italianos. E quem fazia, né, arregimentava esses imigrantes eram empresas particulares, tá, como a Sociedade Promotora da Imigração. Eram panfletos que iam em várias línguas europeias, convidando, né, o imigrante para vir para o Brasil, com as despesas muitas vezes pagas por essas companhias, por essas empresas, e depois o imigrante tinha que repor, né, tinha que compensar essa passagem, a comida e outras coisas. Mas veja só, quem vai montar uma estrutura para trazer o imigrante são essas empresas associadas principalmente ao governo da província de São Paulo. Eles elogiavam o Brasil, tentavam, né, atrair para cá um imigrante que preferencialmente iria para a Argentina ou para os Estados Unidos, onde eles poderiam ter terras. Aqui no Brasil, a lei de terras vai acabar prejudicando essa primeira imigração, até porque você só podia ter terras se você adquirisse pela compra, e não falava da escravidão, tá? Era um Brasil cheio de lacunas, de buracos, né? Não se falava dos escravos, não se falava de uma série de coisas. Com a Lei Áurea, os fazendeiros paulistas eles têm como repor a mão de obra. E os fazendeiros do Rio de Janeiro, da região mais velha do café, talvez não tenham. Há uma questão que muitas vezes as pessoas se colocam, né? Por qual motivo não trazer o imigrante de regiões que estão em decadência econômica, ou de regiões mais pobres, para o Sudeste? Bem, aqui a gente tem um gráfico. Uma das questões, né, que vai tornar
o imigrante nordestino menos interessante é o discurso racista de branqueamento. Então a gente não pode esquecer disso. Mas também é preciso lembrar que o fim da escravidão está batendo com o início do surto da borracha. Então o nordestino vai preferencialmente para o norte do Brasil e não para o sudeste, tá? E logo em seguida começa também o ciclo do cacau no sul da Bahia. Então, o próprio Nordeste absorvia parte dessa migração interna e a outra parte acabava indo para a zona da borracha. Então, para trabalhar com café, você não vai ver o nordestino lá. Você vai ver na cidade, mas não na zona do café. Para trabalhar com café, a gente vai ter o italiano, em alguns casos os alemães, os espanhóis, etc. Os próprios negros que permanecem na terra, mas não o pessoal que vem do Nordeste. Um tipo de migrante, né, que gera hoje uma certa controvérsia são os norte-americanos que vieram a convites de Dom Pedro II em 1865 para cultivar algodão. Tá? Até em sala eu falei que as únicas ferrovias que vão ser construídas e que não estão ligadas ao café são aquelas que vão ser construídas para a região de Santa Bárbara do Oeste, Americana, etc., para escoar o algodão. Esses imigrantes norte-americanos, eles são do sul. Eles são chamados e se chamavam de confederados. E até hoje nós temos a festa dos confederados na região lá que tem a imigração norte-americana. E hoje, quando se fala em festa dos confederados, isso sai nos jornais brasileiros, se cria um mal-estar. Por quê? Porque o confederado, os símbolos confederados nos Estados Unidos estão ligados principalmente à questão do racismo e da escravidão, né, da defesa dos dois. Também nessa fase, né, posterior da década de 1850, 60, vieram chineses para trabalhar na lavoura e na construção de ferrovias. Esses chineses estavam indo para os Estados Unidos também, para outras regiões, eles são chamados de coolies. Só que, de novo, esses chineses eles foram maltratados, tratados como escravizados, a maioria morreu de doenças como malária, e o governo chinês vai proibir em 1881 a imigração para o Brasil. Fora isso, repito, havia a preferência do imigrante branco. Então, o chinês não era o imigrante ideal. Aqui, a hospedaria dos imigrantes, em São Paulo, então ela era ligada de trem ao Porto de Santos. Os imigrantes chegavam, ficavam na hospedaria um tempo e depois iam para os lugares de serviço. Hoje, esta hospedaria dos imigrantes é o Museu da Imigração em São Paulo. Belíssimo museu, se você for a São Paulo, visite, porque vale a pena, tá? E aí a gente vai falar de alguns temas agora ligados à própria escravidão. Uma questão que volta e meia tem aparecido é a pergunta: os escravos poderiam ter escravos? Então, escravizados poderiam ter escravos? Ou libertos podiam ter escravos? A resposta é sim para as duas questões. No caso do liberto, ele está livre, ele pode adquirir mão de obra escrava, né? Ele pode comprar o escravizado, ele pode alugar o escravizado de forma regular. Não é uma questão. Tá? A questão que vai se colocar normalmente, né, para essas pessoas que vão comprar escravizados é que não era considerado aceitável entre a comunidade negra que você escravizasse alguém da sua nação. Então, tinha que ser alguém de outra nação. No caso do escravizado ter escravizados, isso dependia de um acordo com o senhor. Normalmente eram escravizados, né, ligados aos trabalhos externos, escravos de ganho, que não moravam em senzalas, não moravam com o senhor. Agora, era ilegal. Como era ilegal, o que acontecia é que, se o senhor quisesse, por exemplo, esquecer que tinha feito um acordo com o escravizado, permitindo que ele tivesse sua própria propriedade em seu nome, ele poderia fazer e ficar com todos os bens desse escravizado. Se vocês quiserem, né, se aprofundar num caso de um sujeito, né, que é representativo dessa minoria
de escravizados que tinham escravos e que depois vão ser livres e continuarão tendo escravos, é o Manuel Joaquim Ricardo. Está linkado aqui um artigo que discute a trajetória dele e coloca, né, algumas questões importantes. Ele vai fazer parte daquele grupo dos 10% mais ricos de Salvador. Porém, se ele fosse branco, certamente ele tinha recebido um título de nobreza, ele poderia circular nos altos, né, nas altas rodas de Salvador e do Império, mas como ele era negro, ele nunca foi aceito. Mas houve um único barão negro do café, tá? Que é o Francisco Paulo de Almeida, o barão de Guaraciaba. Coisas que sabemos sobre ele. Ele nasceu livre, filho, né, de pais que talvez tenham sido escravizados. A mãe dele era negra e, com certeza, já era uma mulher livre, tá? Quando ele nasce. Ou seja, ela poderia até ter sido escravizada, mas quando ele nasceu, ele era livre. Assim como o Barão de Mauá, ele é aquilo que a gente chama de self-made man. Ele construiu a sua fortuna pelo seu próprio esforço. Trabalhou em vários ofícios, vai juntar uma pequena fortuna, vai ser caixeiro viajante, ou seja, vai comerciar levando e trazendo coisas, tropeiro, né? Mais do que isso. Vai montar uma rede de contatos, vai ter o reconhecimento das suas capacidades, vai casar com uma mulher rica, uma mulher de bens, e vai investir em várias áreas, vai ter fazendas, vai investir na indústria. Então, trajetória muito parecida com a do Barão de Mauá, só que o Barão de Mauá era um liberal e um abolicionista. Então ele é o único caso, o único que a gente conhece, de homem negro que vai ser barão, ou seja, vai receber um título de nobreza do Império. Tá? Se eu lembrar, eu coloco um link sobre a visita a uma das fazendas do Barão de Guaraciaba, que é aberta, tipo um museu, né, de visitação, e a discussão sobre a figura dele. A primeira lei, então, as duas primeiras leis abolicionistas, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibindo o tráfico, e a anterior, que é a Lei Feijó, de 1831, também proibindo o tráfico e que não foi cumprida. A Lei do Ventre Livre, ela vem na esteira da Guerra do Paraguai, tá? 1871, e vai declarar que são livres os filhos de mulher escravizada nascida no Brasil, a partir da data de aprovação da lei. Veja só, mulher escravizada, era o ventre materno que determinava sua condição de livre ou escravizado, tá? Bom lembrar disso. A Lei do Ventre Livre, ela estabelece algumas questões. Uma delas é que a criança ficaria com a mãe até os 8 anos, depois o senhor poderia entregá-la ao Estado mediante indenização, ou poderia ficar com ela trabalhando para pagar esses cuidados até os 21 anos. Nenhum nascido depois da Lei do Ventre Livre estaria livre em 1888 com a Lei Áurea, né, se houvesse a contabilidade aí do tempo. Então, tenham isso em mente, tá? É uma lei importante, mas não é uma lei que vá causar grande impacto na questão abolicionista, tá? Aqui do lado tem um quadro chamado Mãe Preta, do Lucílio de Albuquerque, ele é esposo da pintura que fez o quadro do Conselho de Estado, da Leopoldina, tá? Eles eram marido e mulher, eles eram ambos pintores. A Lei do Ventre Livre, eu falei ventre livre, né? Ventre livre foi aprovada por um gabinete conservador, tá? O Nordeste vai apoiar em peso, o Norte e o Nordeste, a lei. Já o Centro-Sul vai votar majoritariamente contra. E um dos que vão vocalizar, né, muito essa negativa em relação à Lei do Ventre Livre vai ser o José de Alencar, o autor, né, o romancista. Ele defendia que essa questão da abolição deveria ser deixada à responsabilidade dos senhores, ou seja, a bondade do senhor, tá? E não necessariamente ser imposta pelo Estado. Agora, mesmo livre, um ex-escravizado continuava tendo laços com o senhor. Se ele se mostrasse ingrato, se ele não cumprisse, né, com algumas obrigações, ele poderia ser acusado de ingratidão e voltar a ser escravizado,
Então você tinha essa relação dúbia. Falei de José de Alencar, vocês sabem que ele é um dos ícones, né, ou talvez o maior expoente do romantismo brasileiro em prosa, mas o primeiro romance abolicionista ele foi escrito por uma mulher, pela Maria Firmina dos Reis. Até muito recentemente, o livro da Maria Firmina dos Reis estava no programa do Paz do Segundo Ano, que é o Úrsula, que é a principal obra dela. Ela era uma professora, ela era maranhense, mulher negra, e ela escreve sobre aquilo que ela conhecia, né, que era esse mundo das desigualdades e do racismo, tá? Então ela escreve sobre algo que ela conhecia bem, ela vivia, ela nunca se casou, ela era uma filha bastarda, ou seja, ela nasceu fora do casamento. E só muito recentemente, até lembrem aí, eu falei do Paz, a Maria Firmina ela vai ser lida. Quando eu estava no ensino médio, eu tive excelentes livros de literatura, nós só falávamos de mulheres escritoras no século XX. As mulheres escritoras do século XIX, elas eram invisíveis, né? Ainda mais uma autora negra. O livro que é lembrado como, né, o livro maior sobre a questão da escravidão e da abolição no Brasil é a Escravizaura. E que se tornou ainda mais famoso por conta da novela que foi feita em 1976 pela Rede Globo, que durante muito tempo foi a novela brasileira mais vendida para o mundo. O Escravizaura é um livro que faz parte abertamente da campanha abolicionista, ele é de 1875. E é um livro, né, cheio de boas intenções, que era a abolição da escravatura, mas extremamente complicado se a gente olha, né, a partir de hoje, né, do nosso olhar contemporâneo. Por quê? A Isaura, ela é filha, né, de um pai branco português e de uma mulata, né, de uma mulher mestiça de pele muito clara. Ela vai nascer branca, e aí as descrições da Isaura no livro é que ela era mais branca do que qualquer outra mulher branca, né? O autor compara a pele da Isaura ao marfim. Ela também, né, vai ser quase que adotada pela sua senhora, pela senhora da sua mãe, né, que tinha morrido e que era assediada pelo senhor, né, pelo marido dessa mulher. Vai ser educada. Então a Isaura sabe várias línguas, a Isaura ela é extremamente inteligente, ela é dócil, ela é virginal, e ela também vai ser assediada pelo senhor, que é um perverso. O objetivo, né, do autor, do Bernardo Guimarães, é causar, né, um choque, né, aquela ideia. A escravidão é uma instituição tão perversa que até uma mulher branca, perfeita, como a Isaura, pode ser mantida escravizada. Tá? O romance se tornou muito popular e foi elogiado pelo Dom Pedro II, mas ele basicamente reforça ideias racistas, né? Ele tenta atrair a piedade dos leitores usando do fato da Isaura ser branca. Aí alguém pode perguntar, existiam escravizados brancos? Ora, o que determinava se você era escravizado era o ventre materno. E havia meninos, meninas, jovens, né, escravizados que tinham a pele mais clara do que a de muitos considerados brancos. Nós temos muito registro, muito mesmo, né, dessas crianças escravizadas brancas nos Estados Unidos, nas vésperas do fim da escravidão, que eram filhos dos senhores, mantidos dentro, né, principalmente como escravos de dentro, escravos que trabalhavam dentro da casa, né, por assim dizer, e que eram brancos, né, passariam por brancos, convivendo na sociedade, mas tinham nascido escravizados, tá? Então, por exemplo, eu particularmente acho um absurdo que as pessoas reclamem nas adaptações de Escravizaura que a Isaura tem que ser feita por uma atriz branca, porque efetivamente é o que o livro pede, tá? O livro trabalha em cima dessa ideia. Quando a gente fala, né, de personalidades ligadas à luta contra a escravidão, outra, né, uma que vem muito forte é o Castro Alves, né, que tem como apelido Poeta dos Escravos.
O Castro Alves, né, ele era amigo do Luiz Gama, o advogado mais importante da causa abolicionista. Eles vão pertencer à mesma loja maçônica, e aí pensem a maçonaria como lugar onde essas pessoas, né, se reúnem, né, essas pessoas progressistas, por assim dizer, se reúnem para discutir suas ideias também, esses homens, tá? E o Castro Alves vai escrever vários poemas defendendo o fim da escravidão ou condenando a escravidão. Ele é o meu poeta favorito, né? Então eu recomendo sempre, né? Leiam Castro Alves. Castro Alves, ele é muito emocionante, né? As poesias dele são emocionantes, né? Elas tocam profundo e são do romantismo, né? O Castro Alves é o poeta dos escravos. Nós temos uma outra personalidade importante da luta contra a escravidão. É o Joaquim Nabuco, né, que é político, diplomata, historiador, o patrono dos historiadores, tá, brasileiros. Ele vai defender que o processo de abolição deveria ser feito pelo parlamento. Tá? E ele vai, né, condenar a escravidão como um mal em si mesmo. É aquela ideia do Rousseau, né? A escravidão é incompatível com a humanidade. A liberdade é um direito natural. Então ele tem uma frase famosa: a escravidão é sempre um erro. Tá? E aqui um trecho do Joaquim Nabuco. A escravidão não é uma opressão ou constrangimento que se limite aos pontos em que ela é visível. Ela espraia-se por toda parte. Ela está onde vós estáis, em nossas ruas, em nossas casas, no ar que respiramos, na criança que nasce, na planta que brota do chão. O Nabuco, ele é usado principalmente para defender, né, a ideia de que a escravidão marcou profundamente a sociedade brasileira, né, criando aquilo que a gente chama de racismo estrutural. E aqui uma outra frase, né, do Joaquim Nabuco: o nosso caráter, temperamento, a nossa moral acham-se terrivelmente afetados pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. Enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Então, a obra do fim da escravidão, mas ele vai falar que a influência da escravidão, ela é muito grande. Qual foi, né, a primeira província a acabar com a escravidão? Foi o Ceará, tá? E tudo tem como ponto de partida uma greve, que é a greve dos jangadeiros de 1881, liderada pelo Francisco José do Nascimento, chamado de Dragão do Mar. Então, nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 1881 e 3 de agosto do mesmo ano, os jangadeiros se recusaram a trazer os escravizados dos navios para a costa. Tá? A gente não está falando de tráfico negreiro, a gente está falando de fora do Brasil para dentro, mas do tráfico provincial, né, entre uma província e outra. Estimulados pela ação do Dragão do Mar, nós vamos ter a organização de sociedades abolicionistas, principalmente lideradas por mulheres, como a Sociedade das Cearenses Libertadoras, da Maria Tomásia Figueira Lima. Essas organizações femininas, elas vão arrecadar fundos para alforriar escravizados, mas elas também vão pressionar, né, os maridos e pressionar a sociedade para, né, que a escravidão fosse extinta, né, mediante decisão do parlamento estadual. E é o que vai acontecer em 25 de março de 1884. Entre as propostas para o fim da escravidão, uma das mais importantes foi o chamado Projeto Dantas, que teve duas versões. Então, o senador Manuel Pinto de Souza Dantas, liberal, ele vai propor, né, um projeto em 1884, é a sua primeira versão, que também é conhecido como Projeto 48A. Ele vai prever, né, não somente a libertação dos escravizados maiores de 60 anos, mas o acesso à terra para os ex-cativos. Então, a questão da terra como central aí. Ele vai estabelecer, né, também nesse projeto regras que obrigassem, né, os senhores a identificarem a idade do seu escravizado, até, né, para garantir a liberdade daqueles que tinham entrado no Brasil depois da Lei Eusébio de Queiroz, ou que já deveriam ser enquadrados na Lei do Ventre Livre, embora livres ainda não pudessem ser. Ele também, né, pelo Projeto Dantas, ele vai tentar banir
o tráfico provincial, ou seja, fazer com que o escravizado que era de uma determinada região não fosse mandado para outra, impedindo assim a reposição de mão de obra escravizada. Então era mais uma forma de estrangular a escravidão. Ele também, né, dentro do projeto, né, vai estabelecer que essas colônias agrícolas, essas terras, elas seriam do Estado, seriam colônias mantidas pelo Estado e que depois esse Estado iria repassar os lotes aos negros e negras que ali trabalhassem. Não? Então, para esse fim, deveria ser utilizado um fundo que foi criado em 1871, durante o gabinete Rio Branco, né, do pai do Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, né, que era o Fundo Emancipacionista. Então, um esforço do próprio Estado para garantir a indenização dos senhores, principalmente por conta da lei do ventre livre. O projeto Dantas, ele previa a abolição total da escravidão, uma abolição, né, que seria paulatina até 31 de dezembro de 1889, mas vocês sabem que em 13 de maio de 1888 vem a Lei Áurea. Tá? Ali do lado, nós temos a capa, né, uma ilustração da revista ilustrada do Ângelo de Agostini, né, um dos primeiros ilustradores e quadrinista, no caso do quadrinho do mundo inteiro, né, ele mostrando a Lei dos Sexagenários, que é de 1886, que é uma reação ao projeto Dantas, ao primeiro, né, mostrando que, na verdade, essa lei seria jogar, né, o escravizado na cova, por assim dizer. Antes que eu passe para a Lei dos Sexagenários, né, que reage a esse projeto, que é uma reação conservadora a esse projeto, é preciso lembrar que o Dantas ele reapresenta o projeto em 1887, prevendo agora a educação básica também, que além de fornecer terras, o Estado deveria fornecer educação para os ex-escravizados. Mas o que vai efetivamente ser aprovado, eu falei 1886, mas é 1885, é a Lei Saraiva-Cotegipe, que vai estabelecer a liberdade para todos os escravizados maiores de 60 anos, que eram pouquíssimos, tá? E vai estabelecer regras de indenização, né, e prazos para essa libertação. Então, veja só, declara-se que eles eram livres a partir dos 60 anos, mas eles só seriam livres de fato a partir dos 63 anos, porque eles teriam que trabalhar, eles e elas, mais 3 anos para indenizar o seu senhor, ou seja, 60 anos mais 3 anos, e estabelecer também que nenhum escravizado poderia existir, né, para além dos 65 anos. Então, com 65 anos, todo mundo seria livre de qualquer jeito, com ou sem indenização. A lei, né, a Lei Saraiva-Cotegipe, ou a Lei dos Sexagenários, ela vai ser duramente criticada pelos abolicionistas, porque, efetivamente, ela vai, né, libertar quem? E mais ainda, né, o escravizado pela Lei dos Sexagenários, que se deslocasse, né, saísse da região, né, onde ele tinha sido propriedade, ele poderia ser aprisionado, ele poderia ser acusado de vadiagem e poderia ser obrigado a trabalhos forçados. Então, salvo aqueles escravizados que residiam na cidade, nas cidades grandes, como Rio de Janeiro, e que já eram escravos de ganho, ou seja, que não moravam com o seu senhor, os demais eles estariam ali ainda presos a uma região que provavelmente não lhes ofereceria emprego ou trabalho, ou seja, era condenar esse escravizado idoso ao abandono e não necessariamente lhe conceder a liberdade, porque o senhor não tinha nenhuma responsabilidade com ele e o escravizado sequer tinha autonomia para poder sair da região de seu domicílio. Então, é uma lei extremamente problemática, tá? Daí a tentativa de um novo projeto Dantas que naufragou. Quando a gente fala de luta abolicionista, e eu já falei de vários abolicionistas até aqui, a gente não pode deixar de entender e compreender que, ainda que houvesse brancos participando ativamente da luta abolicionista, os negros e negras são centrais nessa luta de diversas formas. Então, por exemplo, se vocês forem, né, tiverem interesse para ver a Caixa Econômica Federal, algumas das primeiras cadernetas de poupança da Caixa Econômica lá no século XIX eram feitas por pessoas negras livres, em sua maioria,
que acabavam usando, né, dos seus recursos econômicos para juntar dinheiro para poder alforriar filhos, filhas ou outras pessoas negras que estivessem em condição de escravidão. Tá? Os próprios negros vão se organizar de diversas formas, né? Juntando dinheiro, promovendo, né, ações coletivas através das irmandades religiosas, fugindo para quilombos, informando o movimento abolicionista. Esse é o caso, por exemplo, da Adelina, que está aqui. Esta imagem é uma imagem meramente ilustrativa, nós não sabemos a imagem, né, quem era a Adelina, como ela era, mas ela era uma vendedora de charutos no Maranhão e que o pai a mantinha escravizada, né? Apesar dela ter nascido dentro da lei do ventre livre, o próprio pai não lhe deu a liberdade. E ela, por vender charutos e circular pela cidade inteira, ela ouvia coisas e ela levava e trazia mensagens para os abolicionistas, ajudando a dar fuga a outros escravizados. Essa coisa, né, do pai branco que mantém, né, que produz filhos, né, com suas escravas e que mantém essas crianças escravizadas mesmo quando elas deveriam ser livres, isso não era incomum, tá? Isso era muito comum. E o caso mais gritante, mais conhecido, é o caso do Luiz Gama, o advogado dos escravos. Luiz Gama era filho de um homem branco, baiano, né? Filho de um homem branco e de uma mulher livre, que ele, nos seus escritos, vai chamar de Luísa Marinha. A quem discuta se essa mulher existiu de fato ou se ela é uma criação literária do Luiz Gama, porque Luiz Gama, além de advogado, ele também era escritor, era poeta, era jornalista, enfim. Mas o fato é que Luiz Gama foi vendido pelo próprio pai para pagar as dívidas, né, que esse homem tinha. Então ele era um menino livre que aos 10 anos de idade foi escravizado e foi mandado para a região que precisava de mais braços, que era a região sudeste. Então ele passa pelo Rio e vai para São Paulo e depois de uma série, né, de questões, ele acaba aprendendo a ler e escrever graças ao sobrinho do seu senhor, e ele descobre, porque a partir do momento que você aprende a ler, você pode ler qualquer coisa, ele descobre que, na verdade, ele deveria ser livre. E ele vai conseguir a sua liberdade, vai tentar entrar para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, que agora pertence à Universidade de São Paulo, a USP. Vai ser recusado porque ele é negro, mas como era possível à época ser um rábula, ou seja, um advogado leigo, que não tivesse ido à universidade, ele vai usar o seu conhecimento jurídico, ele vai se usar do fato dele ter aprendido não somente a ler e escrever em português, mas em outras línguas também. Ele vai conseguir, lutando pelos meios legais, ele não é um sujeito da luta armada, do quilombo, né? Por meios legais, usando a lei, ele vai conseguir libertar centenas de escravizados. Por quê? Ele vai usar aquela Lei Feijó lá de 1831 como ponto de partida para provar que várias pessoas que eram mantidas em condição de escravidão não eram escravizadas porque seus pais, seus avós ou até elas mesmas deveriam ser livres porque ou nasceram de pessoas que deveriam já estar livres ou porque entraram no Brasil depois que havia uma lei proibindo a escravidão. O Luiz Gama, ele é uma das personalidades negras mais importantes do século XIX e, infelizmente, ele não viu a abolição, né, porque ele morre em 1882. Outros dois líderes, né, intelectuais ligados aí à luta pela abolição são o André Rebouças e o José do Patrocínio. Já girei o slide. E aqui um trecho, né, de algo que foi escrito pelo Luiz Gama. As vozes dos abolicionistas têm posto em relevo um fato altamente criminoso e assaz defendido pelas nossas indignas autoridades. A maior parte dos escravos africanos foram importados depois da lei proibitiva do tráfico promulgada em 1831. Então, a Lei Feijó usada como um marco para a luta pela liberdade. Antes da gente seguir, né, para falar de outras personagens, né, aqui, né, uma gravura representando o José Seixas Magalhães e a Princesa Isabel, porque o José Seixas Magalhães, que era um homem branco, ele era dono da Chácara das Camélias, e as camélias, que nos Estados Unidos eram símbolo, eram usados pelos movimentos racistas,
aqui no Brasil eram símbolos do movimento abolicionista. Então ele plantava camélias nas suas chácaras, ele fornecia essas camélias para a princesa Isabel. As camélias, onde elas estivessem, elas denunciavam que aquela pessoa era comprometida com o movimento abolicionista, e ele vai fundar o Quilombo do Leblon, na época que o Leblon era um lugar, né, de pouquíssimo acesso. Esse quilombo era um quilombo urbano, porque ele está muito próximo do Rio de Janeiro, e ele vai ser meio que protegido, né, por pessoas importantes que queriam a libertação dos escravizados, queriam o fim da escravidão. O André Rebouças, então, vai ser outro desses intelectuais negros do século XIX. Ele é membro de um grupo muito específico, que é a pequena classe média negra, que vai ascender através da educação e do serviço público durante o século XIX, o segundo reinado, claro. Ele era engenheiro militar, ele inclusive fez projetos de armas durante a Guerra do Paraguai. Ele também era rábola, ou seja, advogado prático. Ele vai ser deputado e ele era amigo de Dom Pedro II. Tanto que quando Dom Pedro II vai para o exílio, ele vai junto, ele não fica no Brasil. Ele tinha 2 outros irmãos que também eram engenheiros e que são também abolicionistas. E ele vai defender, né, como deputado e nos seus escritos, ideias semelhantes à do Projeto Dantas. Tá? A ideia de que era necessário libertar os escravizados, mas sem terra ou sem meios de sobrevivência, seria condenar esses negros e negras à situação de miséria. Então é dele, uma frase aqui dele, um trecho: é preciso dar terra ao negro, a escravidão é um crime, o latifúndio é uma atrocidade. Não há comunismo na minha nacionalização do solo, é pura e simplesmente democracia rural. Veja que ele está no século XIX, na segunda metade do século XIX, e já estamos, lembrando que a gente estudou isso, pensamento social e político do século XIX, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo. Abolicionistas que propunham a democratização da terra, muitas vezes eram chamados de comunistas, ou seja, de sujeitos que estavam, na verdade, querendo derrubar o regime, não somente o regime monárquico, mas as formas capitalistas de organizar o mundo, quando era outra coisa que eles estavam propondo. A terceira personalidade negra, que eu gostaria de destacar, é o José do Patrocínio. Também pertencente a essa pequena classe média negra. Ele vai fundar, junto com Joaquim Nabuco, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, em 1880. Ele era farmacêutico de profissão, formação universitária, mas ele vai se dedicar ao jornalismo, vai ser escritor, orador, ativista político. Né? O José do Patrocínio, ele vai, depois da abolição, estar associado à criação da Guarda Negra, que era uma milícia de ex-escravizados que eles lutavam, se organizavam paramilitarmente para defender a princesa Isabel, inclusive atacando comícios republicanos. E o José do Patrocínio, ainda assim, mesmo sendo um apoiador do Terceiro Reinado, mesmo sendo um dos responsáveis pela criação do mito da Redentora, associado à princesa Isabel, ele, tão logo veio à República, no próprio 15 de novembro, ele era vereador na Corte do Rio de Janeiro, ele vai ser o primeiro a hastear a bandeira da República, a bandeira provisória da República. Então ele muda de lado muito rapidamente quando vem a República. Às vésperas do fim da escravidão, o clima ele vai se tornando cada vez mais tenso. Nós temos eventos abolicionistas que eram atacados, jornais abolicionistas que eram empastelados, e o termo empastelar jornal no Brasil significa que esses jornais eram invadidos, as máquinas eram quebradas, a matéria-prima era destruída. Tá? Então isso vai se tornar coisa comum. O próprio governo, quando eu falo governo, eu estou falando do gabinete, não necessariamente do imperador, principalmente o gabinete Cotegipe, vai intervir muitas vezes para tentar cercear o movimento, as vozes ligadas ao movimento abolicionista, especialmente vozes militares. Lembrem, da questão militar, ela está acontecendo aqui neste momento, e o Clube Militar, em 1887, ele vai se colocar publicamente contra o uso de militares do Exército Brasileiro para caçarem escravizados fugidos, ou seja, serem capitães do mato. E o próprio Clube Militar, ele cada vez se coloca mais ativamente trabalhando pela abolição,
E o Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, quando o presidente do clube entrega uma carta à regente, a princesa Isabel, pedindo, né, que os militares do exército sejam liberados, né, dessas atividades a favor da escravidão. E nós vamos ter, né, nos últimos anos, né, antes da Lei Áurea, um aumento do número de fugas, principalmente naquelas províncias, claro, onde você tinha um maior número de escravizados. E aí entra o papel do grupo dos Caifases, que era um famoso grupo formado por estudantes e outros, né, simpatizantes da causa abolicionista em São Paulo, que vão ajudar a fundar o Quilombo de Jabaquara. Né? A região de Jabaquara fica hoje dentro da cidade de São Paulo. E que significa, em Tupi-Guarani, toca de fuga. Esse grupo, né, ele vai ter uma grande rede de informantes e vai, né, se colocar sempre à disposição quando era necessário, ajudar em fugas de escravizados da província inteira, né, de São Paulo, e na proteção desses escravizados até que eles conseguissem chegar ao Quilombo de Jabaquara ou outros quilombos. Mas um dos eventos que foi a gota d'água para precipitar a pressão sobre o parlamento pela abolição vai ser o assassinato de um delegado abolicionista chamado Joaquim Firmino Araújo Cunha, no interior de São Paulo, na cidade de Penha do Rio do Peixe, por escravistas que viam a atividade desse jovem delegado como uma ameaça aos seus negócios. Ele vai ser morto na frente da esposa e da filha, que era pequenininha, não é criança pequena. E quem lidera o bando que vai assassinar esse homem são dois fazendeiros estrangeiros. Um deles era um norte-americano e o outro era um inglês. Ambos tinham vindo para o Brasil depois da Guerra de Secessão para poderem ter escravizados. Essas notícias se espalham pelo Brasil inteiro através das redes de jornais abolicionistas. Né? Vão ser, né, discursos serão feitos no parlamento. Agora, às vésperas da escravidão, quantos escravizados havia no Brasil? Né? Muito menos do que já houvera nas décadas anteriores. Então, os dados de 1887, aí tem que lembrar que cada vez você tinha uma pressão maior, né, contra o tráfico interno e pelo registro dos escravizados, para saber quantos eram, a idade, etc. e tal. São Paulo contabilizava, em 1887, 107 mil escravizados. Minas Gerais, 191.900. E o Rio de Janeiro, 162 mil. Aí vocês podem pensar, mas espera aí, São Paulo era a região mais pujante do plantio de café? Como é que o São Paulo tem menos escravizados que Minas e Rio de Janeiro? Porque em São Paulo nós temos, dentro do Oeste Paulista principalmente, aqueles fazendeiros que já estão comprometidos com a substituição da mão de obra. Não se esqueçam disso, a substituição pela mão de obra imigrante. De qualquer forma, as três províncias que estão ligadas ao café, porque a região da zona da Mata Mineira, Juiz de Fora, aquela região ali, era toda uma região do café, né? Elas tinham 63% dos escravizados do país inteiro. A Lei Áurea, ela vai ser aprovada em 5 dias. Então, ela vai passar pela Câmara dos Deputados e depois ela sobe para o Senado. Essa foto é a foto do dia da Lei Áurea, né, que ela vai ser aprovada. Ali temos as galerias, que essa parte de cima, elas vão estar cheias, né, durante todas essas sessões, que serão sessões acaloradas, porque havia aqueles, como o Barão de Cotegipe, que tinha sido presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o correspondente ao primeiro-ministro, e tinha sido meio que pressionado pela princesa Isabel, usando do poder moderador para que ele pedisse demissão. Ela não demite, mas ele acaba pedindo demissão. Ele é um dos 5 senadores que vão votar contra a abolição, né? E ele vai, né, declarar: precisamos dos escravos. A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. Então, ele vai, né, vaticinar que a Lei Áurea condenou a monarquia ao seu fim. Isso é parcialmente correto. Né? Ele defendia que a escravidão deveria terminar por ela mesma, que não deveria haver uma intervenção do Estado. Tá? A Lei Áurea é uma lei que foi passada por um gabinete conservador. Não serão os liberais, não é o projeto Dantas. Tá? É uma lei que simplesmente vai ter 2 artigos. O primeiro é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Por isso que a gente não fala em escravidão
quando a gente fala de pessoas que são libertadas no Brasil atual. A gente fala regime análogo à escravidão, porque o próprio ordenamento jurídico brasileiro não permite a ideia da existência da escravidão, não reconhece a legitimidade da escravidão. E o artigo 2º diz: revogam-se as disposições em contrário, ou seja, o escravizado não recebe qualquer compensação por essa lei ou qualquer proteção por parte do Estado, e o senhor de escravizados também não recebe qualquer indenização. Isso vai gerar insatisfações diversas, claro, e as autoridades deveriam fazer cumprir, né? Houve celebração? Houve celebração. Naquele momento, 1888, o Brasil era a última nação das Américas a ter escravos. E nós temos um grande apoio popular, foram anos e anos de campanha abolicionista, tá? Mas a lei, ela vai criar problemas. Em algumas regiões, os negros eles começam a ser expulsos da terra para dar lugar ao imigrante. Em outras, eles vão permanecer na terra, em condições que são condições extremamente miseráveis, recebendo salários que são salários que não vão conseguir mantê-los em condições dignas, tá? Nós vamos ter, né, o aumento de população negra nas grandes cidades, tá? Então, São Paulo com mais lentidão, mas o Rio de Janeiro muito mais rápido, porque havia uma grande quantidade de escravizados na capital do Império, né, que eram escravos de ganho, principalmente, que trabalhavam em várias funções. E nos primeiros censos sobre, né, quem eram os operários brasileiros no final do século XIX, no Rio de Janeiro e em São Paulo, esse número, né, de negros compondo a força, né, de trabalho nas primeiras fábricas era de cerca de 30%. A Lei Áurea libertou os escravizados, mas não lhes deu cidadania, né? Os manteve ainda numa situação precária, mas ela foi celebrada. Então aqui, né, Machado de Assis, que que tinha sangue negro e que durante muito tempo, né, simplesmente se buscou ignorar que o nosso maior romancista, porque ele é o maior romancista brasileiro, era um homem negro e assim era visto na sua época, tá? Ele vai escrever o seguinte: houve sol e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente sancionou, e todos saímos à rua. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. E vai haver uma missa campal, uma missa aberta, no dia 17 de maio. Tá? Mas a libertação dos escravizados, o fim da abolição, vai ser um golpe muito forte, principalmente para aqueles fazendeiros do Vale do Paraíba, né, que ficava principalmente aquela região de São Paulo e mais ainda do Rio de Janeiro, pegando alguns pedacinhos do Espírito Santo, esta região, que era a região mais antiga do café, porque boa parte da riqueza desses fazendeiros estava investida em escravizados. E agora eles perdiam a sua principal fonte de riqueza. Esses fazendeiros, né, que apoiaram ativamente a monarquia, muitos deles vão se tornar republicanos instantâneos ou vão passar a não ter interesse, né, pelo destino da monarquia. Não é à toa que a monarquia vai cair um pouco mais de um ano depois, tá? E a abolição, ela vai acelerar a ruína da região. Isso é mostrado no livro de 1919 do Monteiro Lobato, Cidades Mortas, que fala exatamente dessas cidades do Vale do Paraíba, outrora muito ricas, que tinham trem, que recebiam, né, coisas modernas vindas da Europa, etc., e que vão se tornar regiões paupérrimas porque eram regiões que não tinham se modernizado economicamente. O fim da escravidão vai acabar de empurrar, né, essas cidades para uma crise que foi uma crise que em alguns lugares levou ao fim de determinadas cidades ou à necessidade da sua reinvenção. Aqui, de novo, né, uma frase do Joaquim Nabuco, em que ele vai dizer o seguinte, né? A ideia intencionalmente espalhada entre os fazendeiros de que o imperador era chefe do movimento contra a escravidão, de repente engrossou as fileiras republicanas com uma leva de voluntários saído de onde menos se imaginava, dos fazendeiros. E fechando a aula, né, vocês não vão me ver no finalzinho aqui, nós temos uma imagem, uma foto da missa campal
que foi realizada, né, de ação de graças no campo de São Cristóvão, né, até porque a família imperial residia em São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, e mostrando ali, né, se vocês ampliarem essa imagem, e é possível achar essa imagem ampliada, vocês vão ver que a Princesa Isabel tem um espaço aqui no canto esquerdo, a Princesa Isabel está ali, Machado de Assis está ali, outras personalidades também, celebrando a abolição. A abolição é um processo lento, que vai depender de mudanças na forma como a sociedade como um todo percebe a instituição da escravidão, que vai depender de pressões externas, de pressões inglesas, né, principalmente, para que chegue ao fim, e que só vai ganhar velocidade depois da Guerra do Paraguai. Que vai depender, claro, da mobilização de intelectuais, políticos e mesmo pessoas comuns, né, mulheres, brancas, mas que tem, né, no movimento dos próprios negros, às vezes invisível, como a Adelina que levava e trazia mensagens, ou os negros e negras que economizavam para comprar alforria, agentes ativos, né, na questão do fim da escravidão. A Princesa Isabel, né, ela não pode ser desconsiderada, alguém tinha que assinar a lei, ela assinou, e ela sempre foi simpática ao fim da escravidão. Às vezes, até para, né, valorizar a ação do movimento negro, se tenta diminuir o papel da Princesa Isabel, se esquecendo que ela era governante naquele momento em nome de seu pai que estava na Europa. Ela assina a lei. E ela, né, dentro das suas possibilidades de princesa imperial, que não podia sair na rua para fazer discurso político pró-abolição, ela vai trabalhar com os meios que ela tem, promovendo eventos, comprando alforrias, apoiando, às vezes protegendo gente que estava ligada ao movimento abolicionista. Ela vai fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades pela abolição e, por fim, ela assina a lei. Inclusive pressionando o Cotegipe, né, que era contra a abolição, a abandonar o gabinete. Então, assim, não precisamos, né, tratar a Princesa Isabel, né, como um ícone de altar, né, que merece todos os louvores, como a grande responsável pela abolição, mas a gente não pode esquecer que ela teve sim um papel ativo e importante para consolidar o final desse processo. Então é isso, não vou aparecer de novo. Tchau, tchau para vocês.